Bora dar bom dia para o Paulo César. Oi, PC. Oi, Marta. Bom dia para você. Bom dia para você também, que já retoma aí os trabalhos depois de um período de descanso no Natal. É isso aí, é o nosso caso. Exatamente. Vamos falar que seja em Brasília ou aqui em Santa Catarina, os governos começam a analisar o que foi entregue e o que ficou de fora, o que ainda falta cumprir das promessas de campanha. Desafio maior não é só colocar o programa de governo em pauta, né, PC? Defender também as ações no legislativo, tem que garantir maioria para conseguir validar. E nem sempre é fácil. Pois é. E seja lá ou seja aqui, Marta, mesmo com o recesso do Congresso Nacional, os deputados e senadores curtindo um pouco suas bases, famílias, um período de descanso bem prolongado, mais do que o necessário, mas os poderes executivos estaduais e o federal continuam trabalhando para cumprir metas e compromissos, porque aqueles que não cumprirem terão cobranças feitas em 2026, principalmente por causa de um cenário de polarização. Isso é indiscutível. E claro que muitas das promessas de campanha ficaram no caminho. Mas claro que tudo tem explicação, tudo tem motivo e muitas vezes deles desconhecidos da própria população. Não é novidade para ninguém que muitos gestores públicos têm dificuldades em cumprir as promessas ou os planos de governos elaborados durante a campanha eleitoral e que são exigidos como programas de governo pela Justiça Eleitoral. Aliás, esse documento existe também com a necessidade e risco de impugnação da candidatura. Pois bem, passados 3 anos dos governos atuais, sejam nos estados ou até mesmo no governo federal, é hora de fazer um levantamento sobre o que já foi concluído até agora. Quando o assunto é governo federal, tem uma área sensível. Mesmo assim, é importante o brasileiro que aprendeu a criticar fazer a própria parte, que é fiscalizar. Entre as promessas de Lula, por exemplo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estavam o fortalecimento do SUS, a retomada do Mais Médicos, a ampliação do Farmácia Popular e também a agenda da reforma tributária. O governo atingiu parte do que foi prometido. Isso é bem verdade. Talvez o que ainda falte nessa lista, que é um problema que vai muito além do Poder Executivo, é a reforma administrativa. Isso porque, além de enxugar a máquina, precisa tirar postos ocupados por apadrinhados de deputados e senadores. E não se iludam que são apenas aliados públicos do presidente Lula, que estão nessas vagas não. Grupos de partidos de centro e direita também aproveitam essas oportunidades tão benéficas e benevolentes para eles. E isso tudo, Marta, fala muito dos desafios dos governos, desafios para terminar o mandato, mesmo com interesse em reeleição. Muitas vezes, no caso de Lula, por exemplo, e do governador Jorginho Melo, aqui em Santa Catarina, precisam dormir com o inimigo, ou seja, garantir a maioria no legislativo para que tenha um pouco mais de facilidade em cumprir as metas. Mas claro que a gente observa que existe um grande desafio, tem que se aliar politicamente. E agora em 2026 a conta vai chegar. Faz parte do jogo, 2026 está logo ali. PC, obrigada, viu, por fazer esse apanhadão com a gente, porque fim de ano a gente começa a avaliar muitas coisas, escolhas, né? Nada melhor do que avaliar também o que o nosso candidato eleito anda fazendo por nós. Exatamente. É muito mais do que apertar os botões na urnas. É fiscalizar, cobrar, mas saber também a responsabilidade de cada um. PC, obrigada. Até mais. Até mais. Bom trabalho. Paulo César de volta. Bem-vindo novamente. Obrigado, Marta. Bom, vamos falar que foi confirmado o valor do salário mínimo nacional e os impactos também, né, que esse montante vai provocar na máquina pública. Vai injetar um bom dinheiro na nossa economia, né? Com certeza. Todo mundo comemora quando tem aumento salarial, mesmo que seja tímido, mesmo que seja pequeno, que no caso do salário mínimo sempre é um percentual pequeno, mas que para muitas pessoas faz sim muita diferença no final do mês, pelo menos para quitar aquelas pendências que sempre a gente acumula nessa virada de ano. E já é fato, o salário mínimo tem valor confirmado para 2026, será de R$ 1.621. Parece pouco? De fato é, mas a decisão de chegar a esse patamar vai impactar em 81,7 bilhões de reais na economia nacional. Quase 62 milhões de brasileiros serão beneficiados com o novo salário mínimo. Desses quase 30 milhões
são aposentados e pensionistas. Ou seja, embora seja apenas uma tímida correção, o montante também vai ajudar a impulsionar a economia local. O reajuste anual para o salário mínimo está bem longe do considerado ideal. O próprio DIEESE aponta que o valor deveria superar os R$ 7.000 mensais. E para chegar a esse valor, o órgão calcula o valor da cesta básica e chega então a essa realidade tão distante da população. Aliás, quem ganha esse valor de 7.000, 7.500, sente-se também como se estivesse um degrau social acima. Consegue, desde que tenha um domínio ou equilíbrio nas finanças pessoais, pagar despesas de casa e ainda curtir um pouco de lazer com a família. Talvez esse seja o sonho da maioria e realidade de poucos. Aliás, desafio diário no que tanto ou daqueles que defendem a distribuição de renda. Mas não podemos esquecer, claro, que cada estado brasileiro defende o seu próprio mínimo regional, que é dividido por categorias. Muitas vezes fica bem acima da base nacional, mas ainda assim longe da realidade e dignidade para aqueles que buscam um pouco mais de qualidade de vida, Marta. Muito bem, ano chegando ao fim, a gente te espera amanhã. Estaremos aqui amanhã sempre firmes e fortes e com muito trabalho pela frente. Obrigada, Paulo César. Até lá. Até amanhã.